Parece que só agora a ficha da galera caiu sobre o que a Microsoft vem fazendo no Xbox há anos. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Obviamente eu já peço o seu like e o seu hype para ajudar a impulsionar o vídeo, hein? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, inscreva-se para mais conteúdos como esse. E se você for comprar seus jogos e assinaturas com parcelamento até 3 vezes sem juros, compre com a Very Hard Games. Avisando que veio pelo Rani, você ajuda demais o canal. Tamo junto! Hoje é um dia um pouco diferentemente igual. Para quem viveu a era dos videogames dos anos 90, onde Sonic e Mario duelavam pela preferência do público, ninguém imaginaria que um dia os dois protagonistas mais famosos do mundo dos jogos estariam juntos em um mesmo videogame. Hoje, isso se repete mais uma vez de uma forma um pouquinho diferente. O Xbox surgiu como uma tentativa da Microsoft de entrar no negócio de videogames, onde empresas como Sega, Nintendo e Sony já estavam consolidadas na preferência dos jogadores. O trabalho foi árduo e muita coisa rolou até aqui, como a Microsoft nunca parando de pegar no pé dessa galerinha japonesa que dominava o mundo dos videogames. Deu certo, o Xbox se consolidou como um concorrente de peso e conquistou seu espaço nesse mercado que fatura mais que o cinema. Só que hoje, particularmente, eu tô vivenciando mais uma vez dois gigantes se aproximando, quando há um tempo atrás eles eram puramente rivais. Assim como em Mario e Sonic at the Olympic Games, lançado em 2007 para o Wii, hoje vemos um dos principais jogos do Xbox despontando no sistema considerado rival até agora. A série Forza Horizon, antes exclusiva dos consoles Xbox, desembarca em sua última versão no PlayStation 5 da Sony. Algo que considerávamos improvável há mais ou menos 2 anos está novamente acontecendo. O mundo dos games se reinventa toda vez que a porca torce o rabo para alguém. Mas isso nos traz a uma reflexão. Após a pandemia de Covid-19 em 2020, o mundo dos videogames começou a bagunçar. A chegada dos consoles da nova geração trouxe instabilidades diversas e muita gente começou a consumir videogame de um jeito diferente. Os jogadores estavam dispersando e começando a deixar de jogar videogames apenas em um console. 2 anos depois, a Microsoft fez um movimento estratégico e comprou a Activision Blizzard. A gente sabe aí da história toda, né? Realmente foi algo que abalou o mercado de jogos de videogame no geral. Enquanto imaginávamos, com as nossas cabeças de 2020, que a Microsoft iria destruir finalmente a sua arquirrival, Satya Nadella e Phil Spencer já estavam com a cabeça fervendo lá em 2027. A compra da Activision não era para destruir nenhum rival. A compra da Activision era para manter o Xbox vivo. Não como simplesmente um console de videogames, mas sim como uma das maiores plataformas de jogos do mundo. O Xbox Game Pass já existia bem antes da pandemia em 2017, mas ninguém na época imaginava para que ele serviria de verdade. Hoje, o Game Pass mostra exatamente a visão da Microsoft para o mundo dos jogos. Levar a maior quantidade de jogos a mais jogadores com a menor quantidade de barreiras possível. O Game Pass é o maior produto do Xbox. O Xbox hoje não é mais um mero videogame. Ele é uma plataforma completa onde a ideia de um jogo pode surgir, ser publicada e atingir mais gente do que simplesmente um console de videogames poderia fazer. Nos dias de hoje é um fato que o console de videogame não é mais a principal forma de se jogar. Isso faria todo sentido lá em 1990, mas em 2025 isso já ficou para trás. A diversidade dos dispositivos capazes de reproduzir jogos aumentou muito e não faz nenhum sentido achar que um console é a única maneira de se jogar. Essa percepção se torna cada vez mais evidente com celulares, dispositivos portáteis, TVs inteligentes e computadores que rodam qualquer jogo moderno. Vimos a possibilidade incrível de jogar videogames via internet sem sequer precisar de uma máquina de jogos. Os jogos em nuvem ganham cada vez mais adeptos e se consolidam como uma nova forma de jogar. A Microsoft já enxergava essas possibilidades e, pouco a pouco, levou o Xbox a estar presente em todas as telas, enquanto a concorrência ainda insistia em um único modelo. Seja porque essas outras empresas seguem uma filosofia oriental, onde o tradicional é a base sólida de um conceito, são rígidas como rocha e querem que tudo permaneça como está, porque é assim que fazem as coisas acontecerem para eles. A tradição passada de geração em geração é o que fortalece esses conceitos orientais. Então por que de repente eles deixariam você pensar que não precisa mais de um console para jogar? Esse efeito está sendo percebido agora porque o mundo todo não segue os mesmos conceitos orientais. Enquanto a Microsoft transformou o Xbox em uma plataforma completa com muito mais possibilidades de acesso aos jogos,
As empresas orientais continuam criando seus videogames como sempre fizeram, fechados, exclusivos e agora mais do que nunca, caros. E põe caro nisso. A Nintendo fez um upgrade singelo do seu último sistema de sucesso, cobrando R$ 4.799 dos brasileiros por ele. E a Sony entregou ao Brasil um aumento de 30% na sua assinatura anual de jogos. Que, por sinal, só foi criada porque a Microsoft havia lançado o Xbox Game Pass. A Plus não tem como competir com o Game Pass, assim como o Xbox não tem como superar a Nintendo ou o PlayStation. Mas o Xbox não precisa superar ninguém. A Microsoft sempre foi uma empresa de suporte, ela sempre criou soluções e produtos para ajudar outras empresas e lucra exatamente com isso. Então, tendo o controle de duas gigantescas publicadoras com vários estúdios de jogos de sucesso gerando renda todo mês, por que a Microsoft iria querer eliminar a concorrência se lá eles continuam entregando mais jogos para mais pessoas e fazendo mais dinheiro? O crescimento e a expansão do Xbox seguem essa lógica, a percepção de que o mundo mudou, de que mais pessoas estão jogando em mais dispositivos, e de que não faz nenhum sentido gastar dinheiro tentando convencer o jogador a jogar títulos do Xbox em um único dispositivo, como ainda fazem as empresas japonesas. Hoje o Xbox utiliza essas empresas para captar todo o dinheiro que a Microsoft gastaria tentando convencê-los a jogar em um console Xbox. Esse dinheiro retorna para o Xbox Game Pass e possibilita lançamentos como Indiana Jones, Doom The Dark Ages, Towerbone, Salt of Midnight e Avowed ali de quebra para você dar uma relaxada. Títulos aclamados como o recente Clair Obscur Expedition 33 e até um Shadow Drop do remaster do The Elder Scrolls 4 Oblivion. E isso apenas no início do ano, sem vermos ainda as novidades do showcase. Cobrando apenas uma singela assinatura de R$ 60 por mês para jogar todos esses títulos no Day One, seja no seu console, no seu PC, na sua TV, no seu celular e etc. E você só paga R$ 60 se você quiser, porque na Very Hard Games uma assinatura de 13 meses sai por menos de R$ 350. Isso contrasta fortemente com os valores absurdos da PSN Plus no PlayStation, que passará a custar R$ 691,90 no plano mais caro anual, ou o preço dos jogos que ultrapassam os R$ 300 individualmente na plataforma da Sony. Enquanto o assinante do Game Pass joga agora o Clair Obscur Expedition 33 incluído na sua assinatura, o jogador do PlayStation 5 terá que pagar R$ 299,90 pela edição Deluxe do jogo se quiser jogar o mesmo título. É mais caro que a assinatura anual do Game Pass pela Very Hard Games, que te permite jogar em diversos dispositivos. Comparar o valor da assinatura do Game Pass com o preço de lançamento dos jogos do Nintendo Switch 2 chega a ser injusto. A Nintendo vai vender um único jogo aqui beirando os R$ 500. O trabalho que as empresas japonesas fazem para convencer você de que o videogame delas é a única forma de se jogar é invejável. Porque assim, não cabe na minha cabeça tamanha lavagem cerebral. Quem joga no Xbox sabe há muito tempo que o preço para jogar é muito mais em conta do que em qualquer outro lugar. Quando se trata de uma oferta de jogos e dispositivos para jogar, o Xbox está imbatível. Hoje, com os preços que as empresas japonesas vão começar a praticar, parece que uma galera que não aceitava o Xbox começou, enfim, a assumir que o Game Pass é uma excelente opção. Coisa que a gente já sabe há um tempão. Até mesmo a mídia especializada começou a fazer comparações porque não há como sustentar esses preços. Na situação global atual, a estratégia da Microsoft parece que é a mais acertada possível para todos. Você joga videogame com um preço que ainda é acessível, tem mais acesso a esses jogos em mais lugares e ainda recebe descontos se quiser comprá-los. Além disso, você tem o Microsoft Rewards, que permite tecnicamente usar tudo isso de graça, se você for alguém esforçado e dedicado. E mesmo que muita gente ainda ache errado que os jogos exclusivos estejam em outras plataformas, meu amigo, a sua cabeça tá lá em 2020. Porque exatamente por o Xbox estar em todo lugar que o Game Pass é incrível para todos nós nesse momento. E é por isso que você está jogando o Expedition 33 sem gastar R$ 349 por ele. É por isso que para jogar o Forza Horizon 5, que o jogador do Xbox jogou lá em 2021, o jogador do PlayStation 5 vai ter que pagar R$ 399 se quiser ter acesso a todo o conteúdo do game. E é por isso que você pode ter certeza que o novo Call of Duty vai estar disponível no Day One para você, assinante do Game Pass, jogar. E em qualquer lugar, não só no seu videogame. Obviamente, não acredito que com essa turbulência global a Microsoft manterá o preço do Game Pass inalterado. Certamente algo será feito para aumentar o valor.
Pode até ser logo depois desse vídeo. Mas nesse momento, o Xbox Game Pass é o melhor e mais barato lugar para se jogar videogames. Não temos dúvida disso. Você que é gamer e tem mais de um sistema de videogames, o que você acha do Game Pass? A estratégia da Microsoft foi acertada, principalmente com todas as mudanças na forma como jogamos videogames hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ah, e não se esqueçam de assistir os outros vídeos e de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!